Oi, pessoal! Hoje o nosso tema é o Egito. E sempre que é para falar do Egito, me dá aquela alegria, sabe? Aquele ânimo, aquela sensação de que muito mistério vai acontecer. Eu sou uma apaixonada pela história do Egito. Quem me conhece sabe. Porque é muito interessante estudar uma civilização que todos os dias nos surpreende, né? Com uma novidade, com um achado, com uma coisa que realmente vem para transformar a história da humanidade. Então vamos começar por onde? Vamos começar localizando, né, o Egito geograficamente. O Egito fica no nordeste da África. Sim, da África. Esse berço, né, da humanidade, esse continente tão incrível e que não poderia estar em outro lugar, uma civilização como essa. O que a gente pode pontuar de início sobre o Egito? Primeiro, que ele está arrodeado, né, por desertos, e depois que ele só pôde existir, só teve de fato essa grande esse grande desenvolvimento graças a um grande rio que é o Rio Nilo. Existe uma frase de um historiador grego chamado Heródoto que ele diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então vamos tentar entender. O que é dádiva? Dádiva é um presente divino. Ou seja, não existiria o Egito, não existiria uma civilização tão incrível e fascinante se não fosse pelo Rio Nilo. Imagine uma civilização desenvolvida em meio ao deserto, se não tivesse água, como seria? Então, já sabemos que para que o Egito existisse, né, eles precisariam de água. E a importância do Rio Nilo, ela é fundamental para o desenvolvimento desse povo. Então, nordeste da África, cortado pelo Rio Nilo. E o que é que nos fascina quando falamos sobre o Egito? Tudo. Vamos falar um pouco sobre a religião. As pessoas adoram ouvir falar sobre a religião egípcia, porque ela é tão cheia de características e coisas criativas, né? O Egito era uma civilização politeísta. O que significa isso? Poli, muitos, teísta ou teísmo, a relação com Deus. Então, os povos do Egito, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, muitas vezes, eles apareciam de forma humana e em forma de animal ao mesmo tempo. A isso damos o nome de antropozoomorfismo. Olha só que nome grandão. Antropo, homem, zoo, animal, morfismo, forma. Então os deuses eram representados ao mesmo tempo com uma forma humana e uma forma animal. Vou dar um exemplo a vocês. Como Anubis, né? Anubis era um deus que ele tinha metade humana e cabeça de chacal, né? Que é um animal que parece um cachorro selvagem. E aí você vai ter deuses como crocodilo, como gato, você vai ter até a própria representação da esfinge, né? Onde você vai ter cabeça de faraó e corpo felino, né? Corpo de leão. Então isso era muito comum dentro da cultura egípcia. Ainda falando sobre religião, né? Para aguçar um pouco mais a nossa curiosidade, vamos falar sobre um deus chamado o deus Osíris. Por que vamos falar sobre esse deus Osíris?
Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. E por acreditar na vida após a morte, eles sempre estavam preocupados com a sua conduta, né? Com as suas ações, esperando que, ao morrer, eles fossem julgados lá no tribunal do mundo dos mortos, que a gente vai falar sobre isso agora, e fossem absolvidos, claro, para seguir a eternidade. Daí vem a questão da mumificação. Por que mumificar? Por que proteger essa matéria, esse corpo? Eles protegiam na expectativa de que, ao ser absolvido, eles voltariam, pegariam o seu corpo, pegariam os seus pertences e partiriam para a vida eterna. E onde é que entra Osíris no estudo? Osíris era o deus do mundo dos mortos, aquele que tinha que julgar, né? Ele era marido e irmão da deusa Ísis, e junto com ela, no mundo dos mortos, ele julgava, né, aqueles que tinham acabado de morrer. Como é que funcionava esse tribunal de Osíris? Funcionava da seguinte forma: acreditava-se que o deus Osíris, ele tinha uma balança, e que nessa balança ele colocaria o coração do morto. Do outro lado, representada por uma pena ou uma pluma, estava a deusa Maante, deusa da virtude, da verdade, deusa de tudo aquilo que representava o bem, né? Daí a questão da virtude. E o que é que teria que acontecer? Osíris colocaria o coração e a pluma. O coração do morto, ele teria que pesar igual ou menos que a pluma para que ele fosse absolvido. Ou seja, o teu coração, ele tem que ser leve. Isso nos leva a pensar em quê? Na representação, através desse coração, do seu comportamento, da sua consciência, né? O que você fez em vida? Como você agiu? Quais foram as suas escolhas? Isso é que vai dar a leveza ou o peso do seu coração, representado, né? Representando, na verdade, suas ações. Muito incrível, né, minha gente? E aí, se a pessoa não fosse absolvida, o que iria acontecer? Esse coração seria entregue, né, para que os crocodilos comessem, e você não teria direito à vida eterna, né? Você meio que iria ficar perambulando pelo mundo dos mortos. Então, essas coisas, né? Essa quantidade de mitologia é que fascina a todo mundo que estuda sobre o Egito, né? Que gosta de ler e de aprender sobre o povo egípcio. Pegando outras curiosidades, a gente vai ter a figura do faraó. Quem é o faraó? O faraó é o rei do Egito? Sim. Mas por que então ele é diferente de outros reis? Por que tanta coisa ronda a figura do faraó? Porque no Egito o governo era teocrático. O que significa isso? Teo, Deus. Crático ou cracia, governo. É como se o próprio Deus governasse. Ou que o faraó era um Deus vivo governando o Egito. Isso mesmo. Ra, que é o Deus, né, do sol, é o sol, era representado como o principal Deus da mitologia egípcia. E Horus, que é o Deus, né, representado pela águia, é filho de Ra e seria representado também, né, pelo faraó. Como assim? O faraó, ao ser entronado, né, ou seja, existia um ritual que era o ritual de intronização, que era ele receber o trono, ele se tornar faraó. Acreditava-se que nesse momento ele recebia o espírito de Horus,
filho de Ra, aquele que tudo vê, por isso olhos de águia. Então, na crença do povo egípcio, o faraó era o próprio deus Horus encarnado. Por isso, um governo teocrático, um governo onde o rei é o próprio Deus vivo. O que nós podemos falar mais sobre os egípcios para poder a gente desenvolver e ficar mais curioso sobre o conteúdo? A gente pode falar sobre como acontecia o processo de mumificação. Já sabemos o que é uma múmia, né? Todo mundo já viu a questão da múmia, aquele ser todo enfaixado. Mas como é que isso acontecia? Primeiro, a pessoa ao morrer, ela tinha um tratamento, né? O corpo passava por um tratamento que era feito pelos sacerdotes, né? Aqueles responsáveis pela religião, pelos cultos religiosos. Aquele corpo era lavado, tratado e era colocado numa espécie de sal, o natrão, onde ele ia o quê? Onde ele ia secar, né? Ele ia se desidratar. Mas antes disso acontecer, os seus órgãos eram retirados e eram colocados em vasos, né? E para serem protegidos, né? Só não tiravam o coração. Lembrem que o coração tinha que ir junto para ser pesado lá, né? No tribunal de Osíris. E aí, esse corpo, depois de ser colocado, tirado os órgãos, sim, sobre os órgãos, eles tiravam todos os órgãos, abriam, né, na barriga, tiravam os órgãos, guardavam nos vasos canopos. E o cérebro, eles não queriam danificar a face daquela pessoa. O cérebro era retirado por uma técnica incrível. Eram retirados pelo nariz. Era introduzido uma espécie de agulha, como uma agulha de tricô, que triturava o cérebro, né, a massa cefálica, injetavam um líquido e depois, né, o cérebro saía pelo nariz em pedaços. Colocava-se dentro pedaços de linho, né, embebidos por uma espécie de conservante, né, de formol. Isso era colocado não só na caixa craniana, como também no abdômen, para que aquele corpo estivesse embalsamado, né? Ou seja, protegido para que ele não viesse a se decompor facilmente. Depois o corpo era todo enfaixado, diversas vezes com faixas de linho, que é um tecido, né? E em cada fase que eles iam enfaixando, eles iam passando uma espécie de resina para aquilo endurecer. Aquele corpo, depois de todo tratado e enfaixado, era colocado num sarcófago, né? Se fosse de um faraó ou de algum nobre muito rico, ele era guardado dentro de pirâmides, né? Ou de outros tipos de câmaras, onde também seria colocado os seus pertences, na esperança de que ao retornar do mundo dos mortos, absolvido no tribunal de Osíris, ele pudesse reaver tanto o seu corpo, né, pegar de volta, como também os seus pertences para partir para a vida eterna. Aqui foi só uma introdução, tá, gente, sobre o Egito, porque é tanta coisa para se falar que precisaremos de vários encontros para poder aprender tudo aquilo que o Egito tem para nos ensinar. Então eu espero que tenham gostado e até o próximo encontro.